Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique TV, estamos fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês um pouco sobre qual a solução de Deus para essa pandemia. A gente vai falar um pouco sobre isso, mostrar a luz da palavra de Deus, né? E falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Bom, pessoal, nesses tempos, né, nós vemos que aconteceu uma pandemia a nível mundial e nesse tempo que acontecesse a nível mundial, e mesmo que tenha sido causado essa pandemia, como eu já vi pessoas dizendo que foi por pessoas de sociedade secreta que causou isso, que jogou esse vírus no mundo, mas de todo jeito, se Deus não quisesse que isso acontecesse, não aconteceria de jeito nenhum. Mesmo que a pessoa quisesse, não daria certo. Então aconteceu isso, pelo que a gente vê, porque Deus não está satisfeito com as atitudes da humanidade hoje. Nos tempos de hoje tem acontecido muitas maldades, o mundo tem vivido no pecado e por isso Deus permitiu que essa doença viesse se alastrar pelo mundo todo. Então a gente vai ver aqui à luz da palavra de Deus. Eu vou deixar na tela o texto para você ir lendo. O texto fica em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 15. Esse texto eu falo primeiramente para o povo de Deus, né? Para o pessoal que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E você que ainda não aceitou, essa é a oportunidade de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E também começar a praticar o que eu vou falar aqui. Vamos ler. Diz assim, versículo 13: Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E o que é isso, pessoal? Se converter dos seus maus caminhos, de todos os seus maus caminhos. Pô, pessoal, para quem já é evangélico, para quem já é cristão, né? A pessoa, para se converter dos seus maus caminhos, tem que observar tudo da sua vida, que é uma hora, um momento da gente parar e refletir sobre as nossas atitudes. É observar tudo da sua vida, seja por ações, todas as ações você observar, todos os pensamentos, né? Pensamentos, seja por ações, pensamentos ou palavras. Essas são as 3 coisas que se observam, que Deus observa. Seja por ações, pensamentos ou palavras, você observar isso na sua vida, o que você fez, e começar o que você fez de errado, né? Pedir para que Deus lhe mostre o que você fez de errado e você confessar exatamente o pecado, o erro que você cometeu para Deus e Ele lhe perdoar. E depois, se tiver como, né? Porque alguns erros dá para corrigir, outros não dá, porque é impossível, a menos que Deus dê a possibilidade de você corrigir o erro. E corrigir os erros do passado, além dos erros daqui para frente, você sempre proceder bem, né? Com as ações proceder bem, pensar coisas que sejam agradáveis a Deus
e também falar coisas agradáveis a Deus, né, que seja de acordo com a palavra também. E isso vai fazer mudar a sua história. A palavra de Deus diz que Deus muda a sua sorte quando isso acontece. Então isso vai acontecer, esse texto que eu li acontece na vida da pessoa quando ela, toda a sua vida, ela corrige diante da palavra de Deus. E erros que você cometeu no passado, você tem que corrigir também. Então isso faz parte de corrigir, de sair dos seus maus caminhos. Tem que corrigir tudo. Tem que ver tudo o que fez de errado e sair corrigindo. Senão não se arrepende de todos os seus maus caminhos. É passo a passo, dia a dia, você ir corrigindo para que aconteça. Não é uma coisa fácil de fazer, porque não é fácil seguir a palavra pra gente, né? Que somos pecadores. Mas é assim, dessa maneira, você vai corrigindo os seus erros todos os dias. E assim, pessoal, essa é a maneira que eu vi na palavra de Deus, né? Para acabar essa pandemia, que na verdade essa pandemia nada mais é do que Deus não satisfeito, Deus não gostando das atitudes das pessoas nesse tempo. Então vamos ver agora algumas pessoas que estão, imagens de algumas pessoas que estão nas UTIs com Covid-19. Prefeitura de Chapecó divulga vídeo em que mostra cenas reais do atendimento a pacientes com Covid-19 que estão internados no Hospital Regional do Oeste. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal, e trago este assunto agora no Direto da Redação para um oferecimento da Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Este vídeo, divulgado então pela Prefeitura de Chapecó, tem o objetivo de conscientizar a população, fazer um apelo para que as pessoas tomem todos os cuidados para não serem infectadas pelo vírus. Vamos conferir um pouquinho do vídeo. A situação de perder um paciente, mesmo que não seja um familiar, é uma situação de extrema dor. Nas maiorias das vezes, ela parte sem ter um familiar perto, sem poder dar o último adeus e sem poder dizer eu te amo. O alerta máximo chegou também em Chapecó. Os profissionais estão exaustos. A vida pede socorro. E você, o que está fazendo para isso parar? Cenas como essas são um retrato do que está acontecendo em Chapecó. A Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal estão aumentando o número de leitos. Mas você deve ajudar. Use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social. A vida não pode mais esperar. Está aí, portanto, o vídeo com imagens fortes e que realmente chama a atenção para que todos tomem os cuidados necessários para não serem contaminados pelo vírus. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você. Aí, pessoal, Deus já mandou a vacina, né, pra gente aqui, e é uma das saídas para se livrar dessa pandemia, desse coronavírus, né? Mas lembrando, teve gente que tomou 2 vezes e não escapou, né? E a solução para isso é você realmente se converter dos seus maus caminhos, você que é cristão, e quem não é cristão, aceitar Jesus como seu Salvador e viver conforme a palavra de Deus ensina. Tanto que Jesus diz assim, Jesus diz: se a minha palavra, se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis qualquer coisa e eu vos atenderei. Outra coisa que Jesus promete, atender todos os pedidos se a pessoa permanecer na palavra dele.
que é uma coisa que é possível se você pedir ajuda a Deus. Sozinho a gente não consegue fazer, mas com a ajuda de Deus consegue sim. É possível sim, tanto que Jesus disse à mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Se ele disse vai e não peques mais, é porque é possível a pessoa ir e não pecar mais, sair do pecado. É possível viver só na prática do bem. Tanto que também, pessoal, não adianta você dizer assim, tem pessoas que possam dizer assim, mas eu não faço mal nenhum para ninguém, eu não faço mal nenhum, nem nada, mas se você não viver praticando bem, como a palavra de Deus ensina, você já está praticando mal também. Não adianta ficar parado sem fazer nada. E também já é uma forma de você não praticar o bem, praticar o mal. Tu tem que viver na prática das boas obras, como a palavra de Deus ensina, para que você venha se converter também de todos os seus maus caminhos. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado, venha dar uma luz aí nesse momento tão difícil que a humanidade está vivendo. E até o próximo vídeo do canal. Até mais.